Fala pessoal, após estudarmos todo esse material aí envolvendo frações, agora vamos para o exercício na playlist aqui de fuzileiros navais. Futuro fuzileiro naval, você vai ter que dominar essas questões, você vai ter que saber operar com fração, certo? Vamos resolver agora questões de provas anteriores. Então o que temos aqui, ó? Eu tenho aqui a questão número 1. Ele dá uma expressão aí onde só envolve frações. Ó. Eu tenho primeiro aqui quem? 3 menos 1 sobre 2. Então vamos encontrar aqui esse valor de x. Quando ele diz calcula o valor de x, eu vou ter que resolver toda essa expressão. Como é que vamos fazer? Vamos fazer por parte, certo? Eu vou calcular por parte aqui e vou colocando ao lado. Então vamos fazer o seguinte: eu vou calcular primeiro esse daqui, certo? Tenho 3 sobre 1 menos 1 sobre 2. O MMC de 1 e 2 vai ser 2. Toda vez que você pegar uma fração onde eu tenho que calcular MMC e um deles é o número 1, então vou ter de resposta logo o outro valor. Exemplo, se eu tenho 4 e 1, vou calcular MMC, então o MMC vai ser 4. Como eu agora tenho 1 e o 2, o MMC vai ser 2. Calculando aqui o MMC sendo 2, eu vou dividir e multiplicar. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3 é 6. Nesse outro, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. E eu tenho menos 6 menos 1, 5 sobre 2, certo? Então, aqui onde eu tenho calculo o valor de x, eu vou ter a primeira fração aqui já pronta, que é quem? 5 sobre 2. Agora eu vou lá para a outra. Na outra eu tenho que calcular alguém? Não, eu já tenho aqui quem? 1 sobre 25. Tranquilo? Vou para o denominador. No denominador eu tenho 5 sobre 4. Mais, né? Ó, tá somando. Só que aqui, pessoal, vamos organizar aqui, ó. Eu tá separando isso aqui, ó. Tá separado assim, certo? Com maisinho aqui no meio. Então a gente tem que fazer com cuidado para não errar. Eu tenho um maisinho aqui no meio. Vou calcular o dessa outra aqui, ó. O que é que eu tenho nessa outra? Nessa outra eu tenho aqui 1 menos 8 sobre 10. Isso tudo elevado a 2, certo? O MMC aqui vai ser entre quem? No denominador desse 1 é um que não aparece. Então, MMC de 10 e 1, eu vou ter como MMC 10, certo? O que é que vai ser feito agora? Vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 1 é 10, vezes 1, 10. Agora, vamos para esse outro aqui, essa outra fração. 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 8 é 8. Isso tudo está elevado a 2, eu não posso esquecer, certo? 10 menos 8, eu vou ter 2 sobre 10 ao quadrado. Continuando aqui embaixo, eu vou ter o seguinte, ó, quanto é 2 ao quadrado? 2 sobre 10 ao quadrado. Eu elevo 2 ao quadrado do numerador e elevo 10. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. E 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Já vimos essa parte, certo? Parte de potência. Teve dúvida? Volta para relembrar. 4 sobre 100, eu vou ter que simplificar. Eu vou dividir aqui, ó, o maior número que eu posso dividir os dois é 4. Eu divido o de cima por 4 e o de baixo por 4. Eu vou ter quem? 4 dividido por 4, eu vou ter 1. E 100 dividido por 4, eu vou ter 25. Então, neste denominador aqui, eu vou ter 1 sobre 25. Certo? Pessoal, antes de resolver, eu vou ter que aplicar aquela regrinha. Fração sobre fração é uma divisão de uma fração por outra fração. Como é que eu faço uma divisão de uma fração com outra fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim, ó. Nesse primeiro aqui, ó, neste primeiro aqui, a gente vai pegar
a primeira, quem é a primeira? 5 sobre 2, certo? E vai multiplicar pelo inverso da segunda, quem é a segunda? 5 sobre 4 vai ficar 4 sobre 5. Multiplicando 5 vezes 4, 20. E 2 vezes 5, 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. O x aqui eu vou ter x igual a 2. Mais, lá na próxima fração, como é que vai ficar? Eu vou descer um pouquinho aqui para ficar melhor para entender. É 1 sobre 25 sobre 1 sobre 25. Então, eu repito a primeira. Quem é a primeira fração? 1 sobre 25 dividido por 1 sobre 25. Então, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 25 sobre 1. 1 vezes 25, 25. 25 vezes 1, 1. Opa, 25 vezes 1, 25. Confunde não, professor, confunde não. 25 dividido por 25, 1. Então, eu encontrei como resposta 1. Volto aqui, ó. Calculamos justamente esta parte aqui, certo? Essa parte aqui que calculamos. E encontramos com resposta o número 1. Quanto é 2 mais 1? X é igual a 3. Resposta, letra B. Beleza? Questão número 1. Tentou fazer antes, não conseguiu? Tranquilo. O que é que eu peço para você agora? Pausa o vídeo. Volta para o início da questão. Pega a questão em branco e tenta fazer. Vou tentar fazer aqui. Quando estiver fazendo, que travar em alguma parte, aí você vai, olha o vídeo novamente. Aí você vai começar, tô errando aqui, tô errando ali. E você vai ajustando esses detalhes, certo? Agora é necessário que você faça. Tem que fazer. Essa questão foi questão de prova anterior de fuzileiro naval. Ou seja, pode cair algo parecido novamente. Tranquilo? Continuando, vamos para a próxima questão aqui. A próxima questão, questão número 2, também é do mesmo assunto, certo? Só que vai envolver alguns detalhezinhos aí, onde a gente precisa parar para analisar. Então, o que? O que tiver diferente que a gente não estudou, eu vou retomando aqui, certo? Eu vou ter uma expressão onde eu tenho números inteiros, números negativos. Da mesma maneira que eu fiz a outra questão, que eu coloquei do lado aqui para resolver, eu vou fazer com essa também, porque vai ficar mais fácil. Primeiro tópicozinho aqui, ó. Esse 3 aqui, esse menos 3 elevado a 2. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Beleza, esse. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma fração maior, onde eu vou ter 2 vezes quem? 2 vezes 9, que encontramos já o resultado, mais 2 vezes menos 2 elevado a 3. O que é que eu vou fazer? Esse menos 2 elevado a 3 eu vou calcular aqui do lado. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E eu vou fazer menos com menos mais, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, minha resposta deu menos 8. Eu coloco em parênteses porque está negativo. A parte do numerador já resolvemos. Tranquilo? Vamos para o denominador. O que acontece aqui no denominador? O denominador, eu tenho o seguinte. Eu tenho 4 sobre 9 elevado a menos 1 sobre 2. Ó. Esse sinal negativo, quando está no expoente, para o sinal ficar positivo, o que acontece? A gente inverte, certo? Vai ficar assim, ó, 9 sobre 4, e esse sinal deixa de ser negativo e passa a ser positivo, a 1 sobre 2. Professor, mas está levando uma potência com fração. Ó, quando a potência em forma de fração para resolver, a gente transforma numa raiz, certo?
Então, isso aqui para a gente vai ficar assim, ó. Raiz de 9 sobre 4. Onde esse índice aqui é justamente o 2 que não está aparecendo. Calculando, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Então, encontrei a fração aqui, 3 sobre 2. Aqui para a gente, ó, vai ficar 3 sobre 2, certo? Calculando aqui, ó, eu vou ter o seguinte: 2 vezes 9, 18. E 2 vezes menos 8, menos 16, certo? Sobre quem? 3 sobre 2. 18 menos 16, eu vou ter 2. E a fração embaixo aqui, ó, 3 sobre 2. Para resolver essa fração, eu vou trazer aqui para o lado. O 2 que está no numerador, ele é um 2 sobre 1 que não aparece. Que vai multiplicar essa fração, só que de forma inversa. Divisão de fração por fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui para a gente tem como resposta 4 sobre 3, certo? Eita, não tem uma alternativa. Não tem alternativa. Por quê? Precisamos fazer a divisão. Quanto é 4 dividido por 3? 4 dividido por 3, subir um pouquinho aqui, ó, depois a gente desce. Eu vou ter 1, que 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1, vírgula. Acrescento um zero. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Não dá para dividir, já existe a vírgula, posso acrescentar um zero. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Dá 1. Então, isso aqui vai se repetir, vai formar para a gente uma dízima periódica, certo? Onde eu tenho 3 pontinhos aqui. Beleza. Então, minha resposta aqui, ó, deu 1,333 e continua. Resposta letra B. Então, na questão 2, ó, parecida com a primeira, a diferença é que eu tenho números negativos, eu tenho expoentes em forma de fração que transforma numa raiz, expoentes negativos, onde eu tenho que fazer o inverso da fração. São detalhes que você vai anotando e vai gravando. Se cair novamente, você, com certeza, se tiver estudado direitinho, não vai errar. Beleza? Pessoal, vamos continuando aí para a próxima questão. O que é que eu tenho na próxima questão? Também foi da prova de fuzileiro, certo? Naval. Que eu tenho o seguinte, ó, um número real x é expresso por 2 elevado a menos 3 mais 2 elevado a menos 3 dividido por 4 elevado a menos 1 mais 4 elevado a menos 1, certo? Vamos fazer da seguinte maneira. Aqui vamos tentar fazer praticamente juntos, certo? Se é uma divisão, eu tenho uma fração. Tem uma fração aqui. Se esse 2 aqui, ó, se esse 2 aqui está elevado a menos 3, quer dizer que para ficar positivo, eu vou ter que encontrar o inverso. O inverso de 2 aqui, quando está sozinho, ele tem um denominador 1 que não aparece, certo? Ele tem um denominador 1 aqui que não aparece. No caso, ele seria escrito assim, ó, 2 sobre 1, certo? Se eu quero o inverso, eu quero então 1 sobre 2, só que isso aqui é elevado a quanto? Elevado a 3. Mais o mesmo valor, então eu tenho 1 sobre 2 elevado a 3. Dividido, então está aqui a fração, dividido por quem? 4 elevado a menos 1. O mesmo pensamento, ó, quem é o denominador do 4 aqui que não aparece? É o 1. Se eu quero que o expoente fique positivo, vou pegar seu inverso. 1 sobre 4 elevado a 1 mais 1 sobre 4 elevado a 1. Beleza? Vamos fazer por parte agora. Eu vou pegar essa fração e vou calcular aqui do lado. Ó. Como assim do lado? Eu vou ter o seguinte. 1 sobre 2 elevado a 3, ó. 1 sobre 2 elevado a 3, eu vou ter 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2.
Calculando isso aqui, eu vou ter 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 1 sobre 8. Então, essa fração aqui para a gente, ela vai ser representada da seguinte forma: 1 sobre 8. Mais, na outra ali, ó, 1 sobre 8. Certo? Porque eu tenho o mesmo valor, não vou precisar estar calculando tudo novamente. Aqui eu tenho 1 sobre 4 elevado a 1. Então, eu tenho 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Calculando. Quanto é 1 sobre 8 mais 1 sobre 8? Eu vou ter 2 sobre 8. Sobre 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, eu vou ter 2 sobre 4. Posso simplificar? Posso, mas está tranquilo os números, ó. Estão pequenos, dá para a gente resolver. Divisão de fração por fração, como é que é? Repete a primeira, 2 sobre 8, e multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Qual é o maior número que eu consigo dividir o 8 e consigo dividir o 16? Eu consigo dividir isso aqui por 8 para ficar mais rápido. 8 dividido por 8, eu vou ter quanto? 8 dividido por 8, eu vou ter o valor igual a 1. E 16 dividido por 8, eu vou ter o valor igual a 2. Nossa resposta, 1 sobre 2. Alternativa A, B, C, D ou E? Alternativa C. Beleza, pessoal? Então, questão 3 resolvida. Gente, são 3 questões que caíram já em provas de fuzileiro naval. Um pouquinho mais à frente, vamos resolver algumas provas. Vamos parar para resolver algumas provas. Então, primeiro, eu quero que vocês vão adquirindo aí todo esse embasamento de conteúdo, reforçando, revisando. Muitos até já sabem, mas é importante revisar, certo? A prova está chegando, edital novo na praça, certo? Então vamos focar, que eu garanto que todos que se esforçarem, que estudar direitinho, irão garantir sua vaga, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima resolução de questão aí e até o próximo conteúdo.